Hoje vou mostrar um filme de drama de terror americano de 2017 chamado 1922. Spoilers a seguir. Fique atento e cuide-se. O filme começa com ruídos aleatórios de uma mulher em um poço profundo. Um velho chamado Wilfred James entrando em um quarto de hotel e escrevendo sobre uma confissão. Ele afirma que o início do crime são os 100 acres de boa terra em Hemingford, Nebraska, em testamento de sua esposa, Arlette. Ele acrescentou sua terra de 80 acres junto com a de sua esposa para ser passada para seu filho, Henry. Um flashback é reproduzido em 1922. Seu orgulho era sua terra e seu filho. Eles estão trabalhando todos os dias para manter a terra saudável, mas sua esposa não participa da vida agrícola porque quer vender a terra e se mudar para Omaha ou Saint Louis. Wilfred diz que cidades são para tolos e seu filho concorda com ele. O casal agora está falando em vender a terra e o marido discorda novamente. Ele deveria comprar a terra e pagar por ela em 10 anos, mas a esposa recusa. Ela propõe dividir o dinheiro se eles o venderem junto com a terra dele e então eles se divorciarão. No entanto, o filho deles vai para Arlette e eles discutem novamente. Will diz para dar-lhe tempo para pensar sobre o assunto, mas enquanto ele pondera, ele passa a odiar sua esposa. Ele diz a Arlette que decidiu não vender a terra de 100 acres. Ela defende que os Farringons, para quem ela venderá a terra, trarão a luta para ele. Henry está florescendo o amor em uma garota chamada Shannon. Will considera isso uma vantagem em seu plano de reflexão. Enquanto conversam em campo, Will diz que a única coisa que eles podem fazer é lutar pela terra, mesmo que alguém morra. Henry fica abalado, mas o pai continua a persuadi-lo. Depois que ela se for, eles podem viver em paz. No dia seguinte, Henry vai para a escola sem beijar sua mãe. Arlette o chama para dar um selinho e pergunta o que há de errado. O marido olha para a janela com atenção, pois pode ver sua esposa e filho. Will continua a persuadir seu filho a assassinar Arlette enquanto cita vários contras pelos quais Henry poderia passar. Quando chega o jantar, Henry só fica olhando para a comida, então sua mãe fica brava. Ele responde, mas Arlette continua com sua decisão de vender o terreno e Henry estará com ela em Omaha. No dia seguinte, Will fala com sua esposa e Henry o convence a estar com eles na referida cidade. Ele diz que pode trabalhar como mecânico e afins, talvez ele goste de lá. Arlette ficou tão feliz que beijou o marido dele. Eles dão uma festa à noite e ela agora está bêbada. Ela começa a dizer palavras que são inapropriadas de se ouvir de um garoto de 14 anos. Mais tarde, o marido a leva para o quarto enquanto ela percebe a toxicidade do álcool. A esposa está agora na cama, dormindo e Will sai e vê Henry frustrado com as coisas que Arlette disse sobre Shannon. O filho pergunta se eles podem pagar um advogado para lutar pela terra, mas eles não podem. E não há outra maneira a não ser matar a esposa para que eles salvem a terra. Após a conversa, eles decidiram continuar a missão. Wilfred agora está afiando a faca. Seu filho se intromete e pergunta se ele pode usar um travesseiro ou algo assim, mas o pai diz que vai ser muito lento. Eles agora estão entrando na sala e o filho inocentemente pergunta se eles a enviarão para o céu. O pai o cala e diz que será rápido. Wilfred então esfaqueia sua esposa várias vezes enquanto seu filho está cobrindo o rosto inteiro dela para que ela mal respire. Eles estão tendo dificuldades porque Arlette continua gritando, então o marido decide cortar seu pescoço. Eles finalmente a mataram e ambos se sentam enquanto o cansaço vem dentro deles, correndo para respirar. A cena retorna ao presente em que Wilfred confessa que assassinou sua esposa e seu filho o ajudou. Ele afirma que há uma coisa que ele lamenta mais amargamente do que o crime em si. Voltando a 1922, pai e filho estão agora arrastando o cadáver em direção ao poço. No entanto, seu filho discorda dizendo que não é grave para sua mãe e acabou desmaiando. Wilfred coloca sua esposa dentro de um poço com sucesso. Ele arrasta seu filho atrás e diz para ele pegar baldes e sabão, pois eles têm muita limpeza para fazer. Com a ajuda de água fria e sabão, eles agora estão esfregando os locais de derramamento de sangue em seu território. O quarto onde o assassinato aconteceu, a varanda para onde eles arrastam Arlette e outros lugares que têm uma mancha de sangue. Eles terminaram até de manhã. Henry diz a seu pai que ele não irá à escola naquele dia pois ele ainda está apavorado com os acontecimentos e as pessoas podem ver, especialmente Shannon. Will verifica o poço e sua esposa agora está servindo comida para os ratos. Muitos deles estão nela, até na boca. Ele diz aos ratos para saírem dela e depois vai para casa trocar a espuma da cama. Ele limpa o quarto e se livra de algumas roupas da esposa dela para não ficar muito óbvio. Enquanto trabalhava na fazenda, um carro se aproxima do advogado dos Farringons, procurando por sua esposa. Will recusa o advogado com muita força, pois está procurando por Arlette. Junto com o filho,
Eles explicam que ela fugiu e se cansou de tudo. O advogado decide sair e diz que não acabou porque parece muito estranho para ele. Alguns dias depois, pai e filho decidem encher o poço para que o cadáver não seja visto. Eles usam uma vaca grande e a matam, enchendo-a depois com lama e terra. Não muito tempo depois, o xerife vem e investiga a casa. Henry ajuda a cobrir o crime com algumas desculpas que definitivamente convencem o xerife. Eles estão tendo um lindo verão. Comer e trabalhar juntos, bem como limpar o campo para o vínculo entre pai e filho. Um dia, Shannon está na casa deles e ela decide conversar com o pai de seu amante. Ela diz que Henry não é como seu antigo eu e taciturno e quieto. Wilfred então diz a ela que talvez ele esteja apenas apaixonado e eles também estão ocupados com trabalhos de campo, especialmente desde que Arlette agora foi para casa. Eles continuam saindo sozinhos tendo uma vida pacífica, mas uma noite, as vacas não param de mugir. Wilfred decide ir ao celeiro, e vê um grande número de ratos mordendo peitos de vacas e outras partes. Ele os enxota com uma arma e descobre que eles vieram de um cano, que é de apenas um lugar, o poço. Ele chega em casa exausto de bloquear o cano com um pano quando de repente ele vê a sombra de sua esposa e fica muito assustado, mas é apenas seu filho perguntando o que aconteceu. Ele desculpa que há uma raposa. Outro dia chegou, Henry volta da escola com algumas novidades. Ele engravidou Shannon aos 15 anos. Ele dá um sermão no filho e fica frustrado com ele. Henry diz que sua mãe não ficaria tão brava e também o ajudará. Eles continuam discutindo sobre isso, dizendo que Arlette costumava dizer para manter sua vontade nas calças. No final, Wilfred diz que fará o melhor por ele. Além disso, o pai de Shannon, Arlan, é seu bom vizinho, mas ele está começando a odiá-lo não por causa de seus impostos sobre seu filho, é por causa de seu Cadillac azul brilhante, celeiro novo, encanamento interno, e sua esposa que sempre o segue. Arlan chega em sua casa dizendo que Shannon vai para um lar católico para meninas em Omaha. Arlan diz para ele ajudar e assumir uma parte da responsabilidade porque aquela casa vai custar $300. Ele diz que sabe que não pode pagar $150, mas deve dar pelo menos $75. Wilfred afirma que ele não pode fazer isso porque Arlette os limpou quando ela saiu. Eles não têm dinheiro, mas a própria terra. Al também contradiz que eles deveriam ter vendido a terra. Nesse caso, Arlette ainda estaria lá e eles teriam dinheiro. Wilfred dá a notícia a Henry e ele fica chateado porque eles não podem enviar Sharon para aquela casa. Ele então pensa que eles deveriam fugir. Sua réplica é que se eles escaparam do que fizeram, talvez eles, pombinhos, também possam fazê-lo. Vil fica bravo com a ideia dele e diz que eles não podem fugir porque não têm dinheiro. O filho vai para o outro lado dizendo que não pode lhe dizer o que fazer. Henry culpa tudo em seu pai dizendo que ele amaldiçoou tudo porque poderia ter havido outra maneira. Qualquer discussão, Wilfred então começa a procurar algum dinheiro pela casa. Ele o vê de vários lados. No entanto, ainda faltam $35 para ele dar sua parte a Ala. Ele vai a Eminford Homes para carregar $35, mas eles decidem dar-lhes uma palestra de negócios e persuadi-los a emprestar $750 como valor pelo dinheiro, e eles podem consertar sua casa com isso. Vil diz que vai conversar com o filho e voltar. Amp, como Henry gosta de ser chamado de agora em diante, pegou o caminhão e decidiu fugir. Ele vê sua carta assim que sai da casa do empréstimo. Ele diz que se Vil investigar, ele contará ao xerife tudo o que eles fizeram. Vil não tem escolha agora a não ser partir em paz, junto com sua terra defendida. Ele agora está sozinho em sua casa, lendo um livro, mas ainda assim, tudo está vívido em sua mente. Ele alucina que há sangue em algum lugar. Ele decide levar o vestido em um manequim para o porão. Ele tenta dormir naquela noite, mas os acontecimentos do crime o assustam muito. Uma manhã, o xerife entra em sua casa dizendo algo. 3 dias atrás, em um lugar não muito longe do rio onde ele encontrou seu caminhão, alguém roubou em uma mercearia e levou $23. Ele usa roupas velhas de cowboy com uma bandana na boca e um chapéu. Eles suspeitam que seja Henry. Vil decide cobrir o filho dizendo que saiu da escola com uma camisa de flanela e calças de veludo cotelê. O xerife diz que talvez as roupas também sejam roubadas. Assim, deixou Wilfred louco, dizendo que seu filho não é um ladrão. Ele sabe que ele e Arlan podem ir a um clube e tudo mais, mas Henry não trata mal as mulheres, muito menos ser má com as pessoas. O xerife sai de sua casa e dá de ombros. No dia seguinte, ele faz aquela hipoteca por $750. Ele consertará o vazamento na casa para atravessar o inverno. Enquanto ele está pegando algo em um armário, um rato morde com muita força. Ele imediatamente sai, mas sua mão está dolorida e a mordida é muito profunda. Vil decide lavá-lo.
Um clipe do presente dele escrevendo a carta vem novamente e ele está dentro de um quarto de hotel. Ele vê um rato de sua alucinação e começa a ficar com medo. De volta a 1922 novamente, ele limpa as manchas de sangue deixadas do rato que ele matou. Viu cobre seu ferimento enquanto congela porque agora é inverno, além de seu telhado vazando. Ele abriu o pano que cobria seu ferimento e piorou. Ele tenta incendiar enquanto treme por causa do frio. Enquanto se aquece, a porta continua rangendo e se abrindo. Ele se esconde e tenta olhar um pouco. Lá, ele vê sua esposa, cheia de sangue, caminhando até ele. Ele cai no porão enquanto congela, junto com os ratos. Sua esposa vem até ele sussurrando coisas. Ela sussurrou segredos que apenas uma mulher morta saberá. O filho deles roubou em uma mercearia e usou o dinheiro para comprar uma arma. Ele abre o Cadillac de Al e o usa para tirar seu amante, Shannon, do lar católico. Eles se tornaram o assunto da cidade e a principal questão nos jornais de várias cidades. Eles foram para um lugar muito distante onde podem se estabelecer, mas Henry entrou em muitas brigas. Ele usou sua arma contra eles, mas um dia, em um restaurante, enquanto eles estavam prestes a sair, um homem atira uma bala em Shannon direto no estômago dela. Henry apressadamente pega o veículo para curar e consertar sua namorada, mas muito sangue está saindo. Ela começou a congelar e ficar pálida, mas o feto dentro dela agora está morto. Vil não suporta mais a informação e continua dizendo que quer que ele mesmo morra. Ele implora para Arlette matá-lo e cortar sua garganta. Ele implora e implora. No entanto, ela ainda continua e conta as histórias que ele merece saber. Ela nunca vai parar não até que ela esteja satisfeita. Henry tentou pegar um pouco de madeira para fazer uma fogueira, mas era tarde demais. Ele viu Shannon com um olho aberto, pálida e congelada, agora morta. Ele ficou chocado e não sabia o que fazer. Ele embrulhou sua namorada com seu casaco e depois, mais tarde, se matou. Eles agora são amantes deixados mortos em uma tempestade de neve. Nos dias seguintes, o xerife ajuda Wilfred com seu estado de congelamento, ferimento e dores no corpo por cair no porão. Ele agora está no hospital e teve sua mão esquerda cortada. O xerife vai até ele e diz que há 2 dias, um fazendeiro notou algo em uma vala, restos de uma mulher com os dentes de trás faltando. O xerife conclui que era Arlette, roubada na estrada, apanhada e morta. No dia 18 de dezembro, o corpo de Henry foi deixado pelo trem. Vil vai até lá e alguns repórteres o encontram. Ele vê o cadáver de seu filho sendo todo rasgado por causa dos ratos. Ele chora enquanto chora seu filho. Ele diz ao homem para consertá-lo e obter um bom caixão. Ele o beija enquanto aceita a realidade. Ele vai ao funeral de Shannon onde há muitas pessoas. No funeral de Henry, apenas ele e sua esposa estão cheios de ratos. Ele continua morando sozinho, com uma vaca. Ele vai para Al e decide vender a terra de 100 acres para ele por $500. Ele diz que ambos estão na carroça quebrada. Ambos sem esposas e filhos. Al furiosamente diz a ele para nunca mais voltar. Quando ele volta para casa, a vaca morre de frio. De volta ao presente onde ele está escrevendo a confissão em um quarto de hotel, os ratos estão agora ali comendo sua alucinação. Ele afirma que foi forçado a vender suas terras a um preço muito baixo. Al também vendeu o dele. Ele foi para o mar e trabalhou na construção, mas parou por causa dos ratos em sua mente. Ele admite que Henry estava certo, sempre há outra maneira. O filme termina com ele terminando a carta em um quarto de hotel e assim que ele termina, Arlette, Henry e Shannon manchados de sangue vão até ele dizendo a Wilfred que será rápido, o que o assombra até a morte.